Eu retorno agora aqui com o deputado federal Florentino Neto, do PT. Boa tarde, deputado. Boa tarde, satisfação estar aqui com você e com todos que estão nos assistindo. Deputado, no Congresso Nacional a gente está assistindo ali uma grande tratativa em relação ao arcabouço fiscal, uma pauta que já devia ter sido enfrentada e encarada há muito tempo, que é o dessa reforma tributária, né, já de uma certa forma validada pela Câmara, e agora o governo espera justamente essa avaliação também do Senado e todo o andamento desse arcabouço. O senhor é um dos membros integrantes dessa comissão da reforma tributária na Câmara Federal. Eu queria, assim, que de uma forma bastante pedagógica, o senhor também, que tem a habilidade de professor, explicasse também para os nossos telespectadores que ganhos, né, o senhor também conhecendo já o texto dessa reforma tributária, que ganho os nossos empresários, que ganho a sociedade, de uma forma direta, teria com essa reforma tributária que está sendo discutida nesse momento. Helder, a pergunta é muito boa e abrangente. Primeiro, eu gostaria de dividir, se você me permitir. Falar primeiro do arcabouço fiscal e depois da reforma tributária. O arcabouço fiscal, ele cria o regime, tributário, o regime de contenção de custos da União Federal. Nós tínhamos anteriormente um regime que era estabelecido na própria Constituição. No governo Michel Temer, foi estabelecido o teto de gastos. Então, a União Federal ela não podia ultrapassar um determinado teto de gastos. Isso trouxe grandes prejuízos para o Serviço Público Federal. Grandes prejuízos na educação, na saúde, o aumento do salário mínimo ficou congelado e também houve um prejuízo na área da assistência social. Investimentos, são muitas as obras que estão nesse momento paralisadas no Brasil em razão do teto de gastos. O governo Lula apresentou a PEC da transição e nessa PEC da transição já tiramos ali o teto de gastos do âmbito da Constituição e o governo tinha até agosto para promover, para oferecer ao Congresso Nacional e levar à aprovação um novo regime fiscal. Um novo regime que contivesse as despesas públicas a ponto que elas pudessem ultrapassar o que se recebe. É a mesma coisa que acontece na sua casa. Nós nunca podemos gastar mais do que recebemos. E o teto de gastos e esse regime que foi aprovado agora, regime fiscal sustentável, é justamente isso. Ter um instrumento legal que permita que o governo, controlar o governo, para que ele não gaste mais do que arrecada. Porque quando o governo gasta mais do que arrecada, ele perde credibilidade no cenário internacional, a inflação é elevada e vários prejuízos nós temos para a população, principalmente a população mais pobre. Então, controle de gastos é desejado. Deve ser defendido pela esquerda, deve ser defendido pela direita, deve ser defendido pelo centro, deve ser defendido por todos os políticos, porque controle de gastos permite uma boa gestão. E o nosso ministro Fernando Haddad apresentou para o Congresso, antes do prazo, antes de agosto, uma proposta do arcabouço fiscal, que tem o nome de regime fiscal sustentável, que permite que as despesas possam crescer até 70% do limite que cresceu a receita. Então, as despesas, elas estão controladas até 70% do crescimento da receita. E estabelece que o aumento do salário mínimo fica preservado do regime fiscal sustentável. Ele está apartado, garantindo que, independente de qualquer coisa, o aumento do salário mínimo real, acima da inflação, se dê a cada ano. Também está fora todo o pagamento do Bolsa Família, para que esses projetos sociais não sofram nenhum problema, mesmo que a gente tenha uma baixa de receita, mesmo que a gente tenha um problema econômico, isso aí está preservado. E estão garantidos também os investimentos do Fundeb, da saúde, toda a manutenção de serviços de saúde e educação, o que engloba inclusive as transferências constitucionais do Fundeb. Então isso é muito importante,
porque nós temos um regime fiscal que controla os gastos públicos, mas mantém a capacidade da União Federal continuar fazendo investimentos. Mantém a garantia dos serviços como saúde e educação, que são prioritários. Mantém o aumento real do salário mínimo e mantém o pagamento do Bolsa Família garantido com reajustes anuais. Então, tudo isso que eu falei se refere a essa discussão que houve na Câmara na semana passada do arcabouço fiscal, que é o regime fiscal sustentável, que foi aprovado da forma que foi negociado entre o Congresso e o governo e agora está para o Senado, para que o Senado decida. A outra questão que o nosso querido Helder nos perguntou é sobre a reforma tributária. A reforma tributária visa simplificar o sistema tributário nacional, diminuindo para o contribuinte o trabalho, a dificuldade no pagamento dos tributos e facilitando também ao empresário, aos contadores, toda a sistemática de declaração do dever de tributar. Essa simplificação ela é desejada. Então, nós temos vários tributos com vários regulamentos e passaríamos a ter um tributo, praticamente sobre consumo de bens e serviços, nós teríamos um tributo, que é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, com alíquotas que vamos ter uma alíquota municipal, uma estadual e uma federal, que comporão a alíquota do IVA. E nós teremos uma arrecadação desse tributo para que esta arrecadação se divida por meio de uma repartição tributária entre estados, municípios e a União Federal. Existe uma outra tendência que nós tenhamos dois IVAs, que vocês devem ter visto já, uma discussão sobre o IVA dual, que seria um IVA para incluir o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. E um outro IVA para incluir os impostos da União Federal. Então, nós teríamos um Imposto sobre Valor Agregado federal e um Imposto sobre Valor Agregado que seria estadual e municipal, com regras de repartição da receita tributária bem definidas. Essas discussões estão no âmbito das comissões no Congresso Nacional, essas discussões estão no âmbito também dos fóruns dos secretários estaduais de Fazenda, dos fóruns dos governadores, mas o fato é que nós haveremos de chegar a um ponto comum que seja da convergência dos interesses dos estados, dos municípios, da União Federal. Nós deveremos chegar a um entendimento comum até o final desse semestre e nós acreditamos que até agosto, máximo setembro, nós tenhamos condição de fazer a votação de uma reforma tributária que possa facilitar a vida do contribuinte e também do empresário. Essa é uma reforma urgente. Deputado, o senhor conseguiu um grande feito agora já nesse mês de maio, né, que foi essa adesão de mais de 200 deputados também em prol da formação, né, de uma frente parlamentar em prol das ZPEs, né? A ZPE de Parnaíba, a ZPE do Piauí, que foi efetivamente inaugurada desde o ano passado, traz grandes perspectivas aqui para o Piauí e para a nossa região. Que protagonismo o senhor pretende dentro da forma, né, de presidir, vamos dizer assim, esse colegiado? Olha, as ZPEs, elas foram instituídas no governo Sarney. Inclusive, recentemente, eu visitei o presidente da Sarney, fazendo ali com ele, buscando entender como foi que ele teve a ideia de criar as ZPEs, que foi após uma visita que ele fez à China, viu o desenvolvimento que estava na China. Naquele tempo, o PIB brasileiro, Produto Interno Bruto brasileiro, era maior do que o PIB da China, e a China estava se desenvolvendo com o modelo das ZPEs. Então ele quis criar aqui, criou 17 ZPEs, inclusive a de Parnaíba, e até hoje nós não temos as ZPEs funcionando pujantemente no Brasil. Hoje o PIB da China é muito maior do que o PIB brasileiro e nós é que perdemos, nós brasileiros é que perdemos. Então eu criei pela primeira vez a Frente Parlamentar em defesa das ZPEs e da cultura exportadora. 202 deputados aderiram à minha frente, eu sou o presidente da Frente Parlamentar em defesa das ZPEs e da cultura exportadora. Eu tenho, assim, uma experiência nisso, porque eu trabalhei pela implantação da ZPE de Parnaíba, que está funcionando já com 2 empresas. No dia 14 agora de junho, nós vamos ter a reunião do Conselho Nacional de ZPEs, que vai deliberar sobre a criação de mais 7 empresas na ZPE de Parnaíba. Isso é muito importante. Nós estamos lá fiscalizando isso. Mas a Frente Parlamentar avisa o quê?
visa que a gente possa modernizar a legislação brasileira a ponto das EPS do Brasil se efetivarem como instrumentos importantes para o aumento das exportações brasileiras e criando mais riquezas para as regiões onde elas estão instaladas e para o Brasil. Hoje à tarde, logo mais, né, na capital teresina, acontecerá o encontro para o planejamento do Orçamento Participativo do Governo Federal 2024-2027, com a presença, inclusive, da ministra Simone Tebet. Eu queria perguntar ao senhor, e o senhor deve estar lá, né, presente também, para discutir propostas aqui para a região. Quais são as suas prioridades? Como que o senhor pretende atuar também nesse encontro que é super importante para o Piauí frente ao orçamento federal? Olha, eu tenho uma prioridade neste ano no orçamento do governo federal. Essa é a minha prioridade. Eu já coloquei 1.300.000 numa articulação com o Ministério das Cidades para a requalificação urbana daquela região do Piscinão, do bairro Piauí. Eu não tinha emendas, mas através de uma interlocução com o Ministério das Cidades, com o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, eu já consegui colocar essa janela orçamentária, 1.300.000. Mas, na verdade, é preciso muito mais do que isso. Então, o que eu vou tratar? É incluir no plano plurianual do governo federal, que é a lei que determina os orçamentos anuais, os recursos necessários para que a gente tenha uma solução definitiva para a drenagem das águas do Piscinão do bairro Piauí. Saindo ali uma rede de drenagem da região do Piscinão, passando naquela região ali de outro acúmulo d'água na rua São Leopoldo, descendo ali pela Prudente de Moraes ou Afonso Pena, chegando lá na Avenida de Santos Lima, entrando no bairro de Fátima, passando ali naquela região do Mercado do Bairro de Fátima, ali fazendo também aquela drenagem, e essa rede ia até o Laborão, escoando no Rio Igaraçu, destinando essa água toda para o Rio Igaraçu. Isso é um projeto, nós temos esse projeto preliminar, que foi discutido por técnicos extremamente competentes, os técnicos mais competentes do Piauí em termos de drenagem. Esse é o caminho, efetivamente, que uma rede de drenagem deve passar, porque a gente coleta todos esses acúmulos de água que estão no bairro Piauí, Freio Gino, bairro Pindorama e bairro de Fátima, para que a gente tenha, assim, a drenagem dessa região da cidade. E o problema mais sério que nós vivemos é ter um povo no bairro Freio Gino, no bairro Piauí, nos bairros mais altos da cidade, alagado. Isso não pode acontecer e eu estou colocando meu mandato, minha força, toda a minha energia para que a gente consiga colocar no plano plurianual da União Federal, no Ministério das Cidades, o recurso necessário para termos definitivamente essa obra de drenagem executada pelo governo do Estado. E é bom saber que o nosso governador Rafael Fonteles também está empenhado nisso. Eu viajei com ele quarta-feira de Brasília para cá. E parte da viagem nós conversávamos sobre essa grande obra de drenagem em Parnaíba, que é fundamental, está no programa de governo de Rafael Fonteles fazer essa obra. Eu estive conversando ontem com alguns vereadores, hoje com o Ronaldo Prado, ontem com Daniel Jacques. Aqui está comigo, me acompanhando aqui na televisão, o vereador Davi Soares, que inclusive protocolou um requerimento com relação a essas obras de drenagem lá do bairro Piauí. Então, é uma posição unânime da Câmara, da classe política da Câmara, é uma posição assim que eu busco defender no meu mandato, porque o meu mandato é um mandato, acima de tudo, identificado com as causas da Parnaíba. O senhor, como um petista de carteirinha, e o PT, que é o partido ali que pontua propriamente a esquerda, tem sido elogiado até mesmo por membros de partidos da direita, né? Através das suas emendas que o senhor tem proposto e também de projetos de lei que o senhor tem encaminhado lá na Câmara Federal. O senhor recentemente criou também propôs uma política de maquininhas, né? de máquinas de cartão de crédito. É a maquininha inteligente. A máquina de cartão de crédito também para os deficientes visuais, que é uma política que vem atender não a minoria, mas eu costumo dizer, deputado, que são as maiorias minorizadas, né, por alguns, e o senhor tem tido essa atenção. Eu tive a oportunidade, Helder, de ser secretário de Saúde do Estado do Piauí.
E eu acredito que a passagem pelo cargo de secretário de saúde me fez um homem melhor, porque eu pude ver o drama de tantas pessoas que eu conheço com doenças raras, e eu sei eu sei a dificuldade que essas famílias vivem. As pessoas com deficiência, elas já têm ali a deficiência que traz algum tipo de limitação, mas a sociedade ainda encontra caminhos na legislação, na urbanização das cidades, na execução de obras públicas, trazer tantas limitações para pessoas com deficiência. E assim, eu fico refletindo hoje, praticamente não se usa mais dinheiro. Você vai num lugar, quer pagar com dinheiro, a pessoa, não, eu não tenho troco, você pode passar o cartão. Eu fico imaginando as pessoas cegas, que passam o cartão e tem que confiar ali no valor digitado pela pessoa, não pode ver se é débito, se é crédito, não pode ver o valor, conferir. Eu fico imaginando assim, porque eu confiro, eu tenho certeza que você também que busca conferir, e os nossos irmãos que têm deficiência visual não podem fazer a conferência. Então, eu propus uma lei que obrigue as máquinas de cartão de crédito torná-las máquinas inteligentes. O que é isso? Se eu fiz uma compra e essa compra custou R$ 23,10, na hora que a pessoa está digitando 23,10, a máquina vai dizer 23,10, né? R$ 23,10. Função crédito, Função débito. crédito. Então a máquina vai dizer isso, o consumidor que tem deficiência visual vai ouvir e vai checar que efetivamente a operação está sendo feita da forma que ele tem, na forma no limite da compra dele, não é verdade? Então isso é fundamental, não sei como isso não foi pensado ainda antes, eu acho que é fundamental que essas máquinas tenham essa função e eu estou propondo esse projeto de lei. Mas também propus outros projetos de lei, eu sou um dos deputados dessa legislatura que mais propôs projeto de lei, como o teste da bochechinha, a garantia para as pessoas autistas, a garantia no Minha Casa Minha Vida da prioridade para a mulher que sofre violência doméstica, para as famílias que têm membros com doença rara, para as famílias que têm pessoa com deficiência permanente grave, para as pessoas que têm na sua família alguém com autismo ou com síndrome de Down, também ter prioridade no Minha Casa Minha Vida. Eu coloquei a prioridade para os idosos lá no plano de aquisição de alimentos, porque as pessoas idosas são as que mais sofrem com desnutrição, e eu tenho uma preocupação muito grande de trabalhar pelas pessoas idosas. Eu estou buscando ser um deputado coerente com aquilo que eu disse na eleição, defendendo a Parnaíba, defendendo o Piauí e defendendo causas nacionais que são importantes para as pessoas que mais precisam. Deputado, o senhor vai ter certamente um grande peso nessa eleição de 2024 aqui na cidade de Parnaíba. Em outros momentos, o senhor já confessou qual é a sua preferência, que tem sido aquecida aqui pela cidade, que é a sua esposa Flaviana, apesar do seu nome também não estar fora de toda essa movimentação política e das possibilidades. Como que o senhor tem analisado esse tabuleiro político aqui na cidade? E eu gostaria de lhe perguntar também se o senhor acha que essa indefinição ainda desse nome, esse nome já ser trabalhado agora, já o nome definitivo que represente o grupo da oposição aqui em Parnaíba, isso enfraquece ou não esse sistema? Olha, eu quero dizer a todos que eu acho que a oposição está fazendo seu papel. A oposição está colocando nomes à disposição da cidade. É o nome da Flaviana, que tem sido muito lembrado, eu fico muito feliz, porque é minha esposa, uma pessoa que eu conheço, que eu confio, é assistente social, é pedagoga, tem uma folha de serviços prestados e tem uma visão acolhedora de um município, de uma administração que seja acolhedora, que cuide das pessoas e cuide da cidade. Mas fico feliz também dos outros nomes que estão sendo lembrados nas pesquisas do lado da oposição. O que demonstra que esse lado aqui, o lado que não está na prefeitura, tem uma responsabilidade de colocar nomes de homens e mulheres com o desejo de administrar, e o desejo de administrar e fazer uma administração diferente da que está aí.
administrar com médico no posto de saúde todo dia, com medicamento para diabetes, medicamento para hipertensão todo dia lá no posto de saúde, garantindo uma merenda escolar que seja aprovada por nutricionista e que seja a segunda alimentação, a alimentação complementar da que a criança recebe em casa, uma alimentação escolar de qualidade, uma educação que permita a Parnaíba ocupar o lugar que efetivamente merece no IDEB. Parnaíba está lá embaixo, atrás de muitos municípios do Piauí, municípios muito menores, com muito menores condições. E a gente, assim, nós aqui da oposição, nós que demos sustentação à eleição de Rafael Fonteles e sabemos o grande projeto que ele está trazendo para o Piauí e para Parnaíba particularmente, haja visto que ontem ele deu a ordem de serviço para as obras desse porto tão sonhado por tantas gerações de parnaibanos, de piauienses. Sabemos da importância disso para a nossa cidade. Então, esse grupo que tem importância de estar fazendo o governo com um olhar diferenciado para a nossa região, nós temos vários nomes. E assim, dentre esses nomes, o nome da Flaviana, e aqui e acolá meu nome também é lembrado, eu fico muito feliz por isso. Mas eu quero dizer ao povo da Parnaíba que nós vamos caminhar, olhando, verificando, dialogando, e nós vamos ao final, tenho certeza disso, e sou um homem crente na capacidade do diálogo, da conversa, nós vamos chegar ao nome definitivo, e lá ao final, esse nome colocado para a sociedade parnaibana, todos estaremos juntos, defendendo esse nome, mas acima de tudo, defendendo aquela razão do nosso trabalho, que é a Parnaíba, nosso amor, a nossa cidade tão querida. Deputado, obrigado pela oportunidade do diálogo, o tempo que o senhor reservou aqui para conversar comigo e com os nossos telespectadores que estão em casa. Desejar um bom trabalho para o senhor e a gente vai continuar ali sempre vistoriando ali o seu mandato e cobrando também quando preciso. Olha, eu estou à disposição, eu acho que é importante, eu sou o primeiro deputado federal eleito por Parnaíba nos últimos 20 anos, então estou disponível para trabalhar pelas causas da Parnaíba e quero, assim, estar lá no Congresso Nacional sem envergonhar minha terra e lutando por ela e garantindo direitos a todos aqueles que precisam. Estou à disposição e vamos continuar, vamos em frente.